Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap Science. No Rapcast Brasil, falamos sobre como resolver os seus problemas, levar uma vida mais feliz e também falamos sobre fé e espiritualidade. Tudo que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. O mestre Okawa já publicou mais de 2.400 livros e já realizou quase 3.000 palestras. Ele também fundou a Rap Science, que é uma organização religiosa que tem como base a fé em Alcantara e os 4 corretos caminhos, que são o amor, conhecimento, reflexão e desenvolvimento. Nós, fiéis da Rap Science, estamos sempre buscando maneiras de levarmos uma vida mais feliz e também proporcionar felicidade às pessoas. O tema do episódio de hoje é o que é a reencarnação. E aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá a todo mundo, todos os ouvintes. Eu sou a Karen, eu sou membro da Rap Science. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap e sejam bem-vindos a mais um episódio. Obrigado, Sá. Bom, então a gente vai falar hoje sobre reencarnação. Acho que é um tema bem interessante, principalmente em país cristão, né? Mesmo que tenha o kardecismo aqui, mas acho que reencarnação é um tema sempre muito importante, porque faz parte da nossa vida também. Então, o primeiro é, reencarnação existe? A resposta é sim. Sim. Sim, existe. 100% de certeza. Então, existe. Respondido. A gente começa pela resposta, a gente começa pelo fim. Sim. Então, o que é a reencarnação, né? Como que é esse sistema? Como que ela funciona? Bom, a reencarnação ela foi um sistema criado por Deus para que as almas pudessem se desenvolver aqui na Terra. Então, quando a gente está no mundo espiritual, no mundo celestial, a gente se desenvolve também. Só que lá, como a sintonia de vibração é sempre a mesma, a nossa evolução da alma ela não é tão dinâmica, ela é um pouco mais lenta. Então, para que nós tenhamos uma evolução mais dinâmica da alma, a gente vem aqui na terceira dimensão, aqui na Terra, convive com pessoas diferentes, lidamos com situações adversas, e como a gente resolve isso, como a gente consegue solucionar esses problemas, a sabedoria que a gente adquire, isso cria esse dinamismo da nossa alma e a gente evolui espiritualmente. Então, como a gente sabe, o mundo espiritual é feito de dimensões. Quem assistiu o filme As Leis da Eternidade, como a gente fez no episódio também, já assistiram milhões de vezes aí, já me falaram. E o mundo espiritual ele é da 4ª, 9ª dimensão. Então, por exemplo, uma alma, um espírito da 5ª dimensão, ele almeja ir para a 6ª dimensão. Mas mesmo na 5ª dimensão, tem etapas lá dentro, tem 5.1, 5.2, por exemplo, né? Só que se esse espírito está nessa dimensão, para ele saltar do 5.1 para o 5.4, por exemplo, vai levar muito tempo. Então ele faz um plano de vida, os espíritos superiores aprovam esse plano, e lógico, ele tem o karma dele, que a gente vai falar mais tarde, nem tudo é escolha arbitrária, né? Você não vai escolhendo o que você quer e desce, não é assim. É organizado, né? A reencarnação é um sistema racional, ela é matemático, é uma equação divina, é isso. Equação divina, nossa, inventei agora isso. Uma equação divina, olha só que chique. Põe aí na lista do... Pérolas do Gabriel. Enfim, quebrando a seriedade do assunto com 2 palavras. Não, eu. Enfim. Aí tem esse plano de vida e a gente vem para a Terra para se desenvolver. Isso é a reencarnação. Então, e proporciona a felicidade do ser humano. A reencarnação, o objetivo dela não é causar punição, não é causar sofrimento para o ser humano. O sistema de reencarnação ele proporciona felicidade, ele proporciona desenvolvimento para as pessoas. Claro que, dependendo do caso, tem espíritos que caem no inferno. Só que isso faz parte. Faz parte. Dinamismo é isso, não é certeiro, ele é dinâmico. Tem hora que você vai para trás, tem hora que você vai para frente, mas essa evolução constante, essa dinâmica,
esse dinamismo, né, é uma característica do sistema reencarnatório. Bom, e antes de vir para a Terra, né, a alma faz um plano de vida no qual ela tem a tendência, por exemplo, tendências da alma que ela quer corrigir ou que ela quer melhorar. Então ela vem para a Terra para melhorar essa tendência. Como que ela vai melhorar? Convivendo com pessoas diferentes ou com situações que vão promover um desenvolvimento da alma dessa pessoa. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu sou uma pessoa muito rigorosa, né, muito disciplinada. E antes de conhecer o ensinamento, eu condenava quem era indisciplinado ou quem era muito de boa. Só que quando eu comecei a estudar a verdade, eu percebi que um dos motivos de eu conviver com pessoas que fossem mais de boa fosse eu aprender também ser mais de boa. Não ser tão extremista, né? Não ser essa pessoa quadrada, rígida. E eu percebi então que isso faz parte do meu plano de vida, melhorar essa tendência da alma. Não que ser rigoroso é errado, mas você pode aprender com elementos diferentes de você como você pode melhorar. É um equilíbrio, né? Isso. Não ser aquele lá, o extremo, né? Mas conseguir trazer isso pro caminho do meio, você não perder o rigor, mas também não ser extremamente não condenar os indisciplinados, né? Ser assim. E isso faz parte do nosso tema de vida aqui. Então, quando a gente não conhece a verdade, a gente acha que, por exemplo, vem para a Terra para ser punido ou para pagar os pecados. Não é bem isso. Claro, parte da nossa vida, a gente tem o karma que a gente acumulou na vida anterior, que tem karmas negativos também, que tem que ser equiparados agora nessa vida. Mas não é 100%. Tem uma parte, mas existem novos aprendizados, existe uma dinâmica dentro da nossa vida, melhora, né? Desenvolvimento, que é resultado do ciclo reencarnatório. Então não é simplesmente ficar apagando o pecado. Eu acho que a gente ter esse conhecimento de como funciona esse sistema, de que existe, dá uma outra dimensão pro jeito que a gente olha pra nossa vida, né? Porque a gente vê que faz parte de algo talvez muito maior, né? Que a gente vive às vezes no dia a dia, a gente acha assim, minha vida aqui, eu trabalhar, fazer minhas coisas. A gente vê que não, que a gente tá dentro de um contexto, de um plano, né? E com objetivos muito maiores do que a gente imagina. E aí a gente passa pra olhar a nossa vida de outro jeito, de uma forma totalmente diferente, né? Então, acho que tem uma frase que eu quero aqui, que o mestre fala assim, que a gente veio por esse mundo para adquirir sabedoria através do processo de solucionar os problemas da vida. Então, acho que não é encontrar um sentido no sofrimento, mas acho que entender melhor as coisas que estão acontecendo ou aconteceram. Para quem está escutando os nossos podcasts pela primeira vez, né, acho que vale a pena escutar o podcast que a gente fala dos segredos do mundo espiritual, do caderno de exercícios da vida também, em que você vai ver que tudo linka, assim, né, a existência do mundo espiritual, a reencarnação, por que a gente reencarna, né, por que a gente tem os problemas da vida. Então, tudo isso é interessante. E só contando um pouco, Gabriel, você estava comentando, né, de se a gente está lá se a gente não reencarna, a gente está lá no mundo celestial e tá lá 5.1, 5.2, 5.3. Aí de repente você pode ir pro sexto, assim, né? É como se fosse um prédio. Se você só tá no mundo celestial, você pode subir pelas escadas de incêndio, né? Degrau por degrau. E aí outra coisa é você pegar um elevador e subir mais rápido. Acho que a analogia é mais ou menos essa, assim. Porque quando você está na Terra, né, que o Gabriel falou assim, você está tão exposto a tantas situações e pessoas diferentes que isso vai te colocando à prova, né? Então, você está sendo testado, então é muito mais rápido. Ou não, né? Depende do... Depois a gente vai falar um pouco mais sobre o não, né? o que pode dar errado, né? Mas interessante você comentar, né? Porque o fato da gente viver hoje junto com o Mestre Okawa, que é o Sr. Alcantara, significa que a gente tem uma chance muito grande de se desenvolver muito espiritualmente. Muito. A chance, sim, rara, única. No budismo fala, né? Igual uma tartaruga cega no oceano,
bater a cabeça num tronco. Essa é a chance de a gente encontrar a verdade. A probabilidade é a mesma da gente encontrar a verdade de viver junto com o Alcantara, né? Com o ensinamento do Mestre Okawa. Então a evolução espiritual que a gente está tendo agora é muito grande. Então às vezes a gente pode pensar, nossa, mas minha vida é árdua, né? Eu tenho problemas. Mas estando com os ensinamentos, né? Se devotando aos 3 tesouros, são Buda, Dharma e Sangha, você consegue se desenvolver muito mais. Você consegue se lapidar. E a prova disso é o quê? Que a vida é limitada. A gente esquece. São 8, 9 décadas, 10 décadas, 11 para quem vive muito. Só que acaba. Acaba. O mestre fala, a vida é igual um relógio de areia. Você começa ali com 30 mil dias mais ou menos e todo dia vai cair um grão. Então não é que a gente está recebendo a vida toda hora, a gente está perdendo a vida. Desculpa, ouvintes, pode parecer negativo, só que a vida ela está acabando. Ela não se inicia toda hora, ela acaba. E o que a gente vai fazer com o tempo que fica restando é importante. Eu lembro uma vez, o Muhammad Ali, ele deu uma entrevista e perguntaram para ele sobre o tempo, né? O Ali ele não era só um ótimo boxeador, ele era muito sábio, né? E ele fez uns cálculos, se você dorme 8 horas por dia, é absurdo, assim, acho que em 80 anos, você dormiu, assim, 20 e poucos anos da sua vida. E você começa a ver o quanto tempo você perde se transportando, você vê que, na verdade, o tempo mesmo que você tem de vida é muito pouco. É muito pouco. Então, a vida ela é muito curta. Então, ela é curta demais pra gente perder tempo reclamando, perder tempo colocando a culpa nos outros, isso é perda de tempo. Então, como a gente vai... Isso nem estava no script, né? Mas, enfim. Como a gente usa o nosso tempo é relacionado também com o que a gente está fazendo aqui agora. Porque o tempo ele é cruel, né? Uma vez que você perdeu ele, não volta. Se você perde dinheiro, você dá um jeito ainda. Agora, perder o tempo, já era. Então, por isso que a espiritualidade é uma coisa crucial, vital para a nossa vida. Para a gente entender como a Sá comentou. Entender que a gente não está vivendo aqui de maneira aleatória. Né? A gente não veio de uma ameba e está aqui agora vivendo como um aglomerado de molécula. Não, nós somos uma alma. Nós somos um espírito que está dentro de um corpo físico, aí se torna uma alma. Né? Essa é a diferença entre alma e espírito. Né? O espírito é uma energia sem forma que está no mundo celestial. Quando esse espírito se aloja num corpo físico, ele se torna uma alma. Essa é a grande diferença. Então, nós temos a nossa essência como alma, como espírito, e a gente tem... O que a gente aprende aqui é o que é válido. E como a Sá leu agora o trecho do mestre, né? A sabedoria que vem da resolução de problemas. Porque se a gente vem aqui para ter sabedoria com um certo problema e não resolve, o que acontece? Ele volta com uma roupa diferente só. É o mesmo problema. Eu vim com disfarce, assim, né, de óculos. Bigode. Igual, sou eu, então. Eu sou o problema disfarçado. Então, o que a gente vai aprender com a vida, né? Lembrando que a vida não é longa, ela é curta. Então, essa ideia da reencarnação, como essa melhoria da tendência da alma, a reencarnação como o desenvolvimento, essa dinâmica de aprendizagem e felicidade, é vital. Isso se chama a perspectiva espiritual da vida. A sua vida faz muito mais sentido. É divisor de águas mesmo na nossa existência, né? E falando agora sobre o plano de vida, pode dar errado. Você comentou que é como se fosse uma viagem, né? Você planeja a viagem, você compra as passagens, você reserva o hotel. Mas aí no dia você acorda atrasado, você pode perder o voo, né? O hotel não reservou, pode acontecer um monte de coisa. Choveu e aí o avião não decolou, pode acontecer um monte de coisa. Sim. Então, é a mesma coisa. Quando a gente está no mundo celestial, né, a gente tem a decisão de encarnar aqui em prol da aprendizagem. Não só a aprendizagem nossa, mas como dar amor às pessoas também, né? Expandir a nossa capacidade de amar. A gente faz um plano de vida, mas igual
é uma viagem, né? Você não é que vai dar tudo igualzinho o seu plano de vida. Vai ter coisa que vai ser diferente, né? E a gente tem que aceitar isso. Então a gente consegue, tem coisas que não tem como mudar. Por exemplo, o país que você nasceu, né? Os seus pais, as pessoas mais próximas, já está fixo ali no plano. Mas fora disso, por exemplo, quais são variáveis, fatores que afetam muito o nosso destino? Um é o nosso esforço. É o quanto a gente se esforça. O outro são as pessoas que nos ajudam. O quanto de influência a gente recebe das pessoas ao nosso redor. Isso também muda o nosso plano de vida, né? É porque você passa a se influenciar por essas pessoas, né? Então isso pode também influenciar o tipo de pensamento que você tem, o tipo de comportamento que você tem. Sim. E isso tem aquela lei da causa e efeito, né? Exato. Os pensamentos, os hábitos que você tem podem mudar, né? Pode dar outros resultados. Que não estavam planejados no plano de vida. Essas pessoas têm influência na gente. E o outro fator, a influência espiritual. Se a gente está sendo influenciado pelo nosso espírito guardião, que a gente vai falar depois, ou por seres infernais. Você pega a vida de uma pessoa, você coloca ali 10 anos. Uma pessoa que foi influenciada 10 anos pelo espírito guardião. E uma pessoa que foi influenciada por 10 anos por um mau espírito. É totalmente diferente a vida uma da outra. Então, o mestre ele faz uma analogia com o rio. Esses 3 fatores. O plano de vida, a influência de pessoas e influência de seres espirituais. Plano de vida, o esforço, influência de pessoas e influência de seres espirituais. É o seguinte, imagina o rio Amazonas. O curso dele está definido, não tá? Você não consegue mudar o curso dele. Isso é o plano de vida, essa parte que a gente não consegue alterar dela, né, que já está fixa. Né, o país, os pais, enfim. Agora, imagine que você está num barco dentro do rio Amazonas. Você consegue, com o seu esforço, mover o barco para onde você quer. E agora, imagina que, por exemplo, vem um helicóptero e muda você de lugar. Isso é a influência dos seres espirituais. Então é isso. Essa analogia é do mestre, né? Ele não fala do Rio Amazonas, ele fala de um outro rio. A gente fala do Rio Amazonas, que é nação brasileira. E ele ilustra muito bem essa condição nossa aqui. Então não é assim, tudo que acontece na vida é planejado. É nada. Tem o nosso esforço, né? Tem a nossa parcela ali de responsabilidade pelo que a gente faz, pelas pessoas com que a gente se relaciona e por que tipo de ser espiritual está influenciando a gente. Isso é nossa responsabilidade. As pessoas, porque assim, de alguma forma você pode escolher com o seu círculo de convívio. Escolha. São escolhas. A mesma coisa que se tem um espírito infernal que está influenciando você, existe uma razão para você ter atraído esse espírito. Exatamente. Também, né? Então, isso tudo também tem a ver com o seu comportamento, o seu pensamento. Sim, sim. Então, não é porque a gente fez um plano de vida que você pode deixar tudo correr naturalmente. Fala, deixa as coisas, eu fiz um plano mesmo, vai indo. Vai acontecer, vamos lá. Porque o barquinho... parado no barquinho. Pois é, porque o barquinho, você que move ele. O leme tá na tua mão, né? E o destino é assim também, a gente constrói o nosso destino. A gente tem capacidade de construir ele, de mudar ele. Deus, ele é dinâmico, ele é positivo, ele é entusiasmado. Não tem marasmo, não tem chatice. Ele não ia criar um sistema pra gente ficar com monotonia aqui. Ele é dinâmico, velho. Todo mundo deitado no barquinho. Não, é evolução. Ele cria a galáxia, ele faz. Deus é assim. Mas a gente não conhece ele, né? A gente estuda as leis dele, mas pelo pouco que a gente sabe, a gente entende que ele é dessa maneira. Então ele não ia criar um sistema de reencarnação para você ficar dormindo no barco ou ficar esperando uma enchente. Você pega o leme do barco e muda a sua vida, né? Se tem isso, né? Autoresponsabilidade. Se tem gente que está prejudicando a sua vida, desliga, corta. Se relaciona com pessoa melhor. Se tem mau espírito te influenciando, faz alguma coisa para tirar ele. A culpa é sua, né? Não é do mau espírito. Que atraiu ele. Falar, o mau espírito é malvado. O mal mora dentro da gente. Então essa autorresponsabilidade é muito importante na questão do plano de vida. E se plantar a semente errada, vai colher o fruto errado.
Você planta girassol, você colhe girassol, meu. Você não... Ainda pode ser feito. Você vai plantar a semente de melancia, você vai colher melancia. Você não vai colher amora. E amora na cabeça. Então é isso, é plantar a semente certa também, né? Né, Sal? Que você tá quietinha, você não tem nenhum comentário. Você está apenas concordando com tudo. A gente brincou muito. Ela está contida agora, tá vendo? É o nosso karma aí, ó. No futuro, suave. Bom, tipo nos próximos episódios. É a série bem fulminante, Zona Norte. Bom, a Sara tinha comentado a questão do inferno, né, Sara? Se os espíritos podem encarnar. Sim, que uma coisa que eu achei interessante, né, quando eu comecei a estudar os ensinamentos, era isso, que o mestre fala que todo mundo que está encarnado aqui veio necessariamente do mundo celestial, Isso. né? Porque acho que às vezes a gente vê as coisas ruins, a gente fica falando, essa pessoa, não sei, né, mas é pra gente ter também essa consciência, né, e eu acho que é importante. O mecanismo é o seguinte, para a pessoa conseguir encarnar na Terra, ela tem que estar pelo menos no reino astral, que é a 4ª dimensão, que é o reino póstumo, que é a porta de entrada do mundo celestial, né? Então, porque assim, o mundo celestial, ele exclui o inferno, né? O mundo espiritual, o inferno está dentro ainda. Quando se fala mundo celestial, é só as dimensões mais elevadas, né? Da 5ª para cima? Tá. Então, no caso, não tem como um espírito do inferno encarnar na Terra. Então ele tem que fazer reflexão no inferno, aí ele vai para o reino astral, aí ele consegue encarnar, e essa encarnação é uma maneira de reabilitação. Ele consegue aí, então, se ele tem tendências, ele vai corrigir, só que é muito perigoso. Porque se ele estava no inferno há 50 anos atrás, 100, ele tem ainda, por mais que ele tenha feito reflexão, ele tem as tendências ainda. Então a chance dele vir para cá e se perder é alta. É igual clínica de reabilitação. Tem pessoas que não conseguem a reabilitação e voltam. É o mesmo princípio, mas é dinâmico. Né? Uma coisa que, mas ele perde, depois ele volta, cai no inferno de novo, enfim. E uma coisa que é interessante é que assim, né? Quando a gente olha para esse processo, são duas coisas que nós sempre falamos, né? O livre-arbítrio, né, do espírito, e também a oportunidade de reflexão, né? Então, assim, livre-arbítrio. Você está livre para fazer o que você quiser, né? Só que também tem a causa e tem as consequências. Então, se você fez uma coisa ruim e você, depois da morte, você cai no inferno, né, por causa dessas coisas ruins, lá não é que, meu Deus, tô no inferno e já era, não. Lá você ainda tem aquela natureza lúdica, ela tá lá escondidinha lá no fundo do seu peito, mas tá ali. Mas você tá lá, você tem a oportunidade de refletir, né? Com a reflexão você tá lá limpando o seu coração, né? E você pode ter uma nova chance de novo. É uma reabilitação, né? É um hospital. Né? Igual no hospital, as pessoas doentes ficam uma pessoa que ela tá doente, ela sai da sociedade, né? E ela entra num hospital para se tratar. Um ser infernal, a mesma coisa. Ele sai do mundo celestial ali e ele entra num hospital, que é o inferno, para se tratar. E como que o espírito sai do inferno? Porque o inferno ele funciona com lei de atração também. Ele vê a feiura dele como se fosse um espelho, né? Refletida no outro. E chega uma hora que ele fala... Ele pensa que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, alguém que matou muitas pessoas, ele vai pro inferno e só tem assassino. E fica repetindo aquelas cenas, né? E ele começa a enxergar no outro a feiura dele, né? O erro dele. É um reflexo. E aí chega uma hora que ele tem alguma iluminação, ele percebe, ele começa a pensar que tem alguma coisa errada. E tem também anjos, né? Que vêm ajudar, orientar. Mas é assim que a reflexão é feita no inferno, né? Essa reflexão de feiura, né? de maldade. Tem um livro, que agora eu não me recordo qual foi o livro que eu li, mas o mestre fala também que fazer a reflexão no inferno é difícil, porque as condições que você tem ali são péssimas mesmo, né? Então assim, não espera cair no inferno para você fazer a reflexão.
né? Faça agora, né? Tá na terra, tem água, tem ar, né? Ele fala, né, que fazer reflexão no inferno é igual se fazer reflexão aqui na terra com uma farpa enfiada no dedo. Aí. Se enfia uma farpa no teu dedo e fica fazendo reflexão. O inferno é isso aí. Então não é que... Hospital também, né? Hospital trata, mas é tenso, né? Então, bem observado, cara. Bem observado. Bom, vamos falar um pouco sobre o espírito guardião, né? Que é o anjo da guarda. Eu acho que é um tema interessante pra gente. O nosso espírito, né? Ele é uma energia muito grande. E quando ele vai encarnar, né? A gente tem a nossa alma. E a alma também, ela é feita de partes, né? Então, o que está agora aqui na Terra é uma fração da nossa alma inteira. Então, como se fosse a mão, você tem os 5 dedos e a palma da mão. Né? A palma da mão é a parte central da alma, ela que comanda as outras irmãos de alma. Né? Isso constitui uma alma inteira. Então, a gente não está aqui na Terra com a nossa alma inteira. É um sexto, né? Eu sou um dedo mindinho. Ou a parte central, né? Vamos lá, autoestima, cara. Vamos lá, meu. Isso é a parte central, meu. Que mindinho. Que miserê que é esse? Daí, uma dessas almas encarna, né, aqui na Terra e, possivelmente, a que encarnou antes dela tem o papel de ser o espírito guardião, que é o anjo da guarda. Dizem que é isso porque... O espírito guardião, como ele teve na sua experiência anterior, a vivência aqui na Terra, então ele é o que, entre os 5 irmãos de alma, é o que ele está mais apto a orientar. Mais atualizado. Mais atualizado. A orientar o que está reencarnado atualmente. Isso. É o anjo da guarda, né? Mas assim, ele não fica o tempo todo orientando a gente, né? Tem um exemplo que você vai no parquinho, você vê, por exemplo, a criança brincando, e tem a mãe sentada no banco, né? A mãe não fica o tempo todo vendo o moleque lá, ou a menina. Quando ele chama, ou quando acontece alguma coisa, ela levanta e vai acudindo. O anjo da guarda, o nosso espírito guardião, é a mesma coisa. Ele está no mundo celestial, como parte da nossa alma, mas ele tem as funções dele também no mundo celestial. Porque no mundo celestial você não fica lá tomando gás de coco, fica se abanando. Você tem as suas funções lá, você tem o seu trabalho. Pode fazer isso de vez em quando, não sei. Mas não é o prioridade. Se ele fosse cara que queria fazer o tempo todo, que é esse, Sérgio? Pegamos o Cristo de novo. Enfim, essa frase é outra série, vamos lá. A cara saiu, já me aguarde nos próximos. Bom, o karma tá ficando pesado aqui. Né? Daí, o espírito guardião, ele tem as funções dele. Mas quando a gente, por exemplo, faz oração espírito guardião e espírito guia, que tem na Rap Science, você está chamando ele, está pedindo ajuda, ele vai orientar a gente. Ou numa situação adversa, que a gente está querendo superar alguma dificuldade, ele vai ajudar a gente também. Mas ele não fica o tempo todo ali. Então... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, tem... Não sei se foi uma palestra, alguma coisa, que dizem que assim, que o espírito guardião é como se como ele está num nível mais... alto que o seu, ele consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo ao seu redor. Então é como se ele fosse, sei lá, você tá lá na rua tal, e ele tá no 3º andar de um prédio e ele consegue ver, se você for mais pra frente tá trânsito, hein? É melhor você virar aqui à direita. Então, isso são as inspirações, né, que a gente recebe do espírito guardião. Sim. Por isso que é importante ter uma vida espiritual, a gente sempre bate nessa tecla. Porque se você está sendo orientado por um mau espírito, ele vai te dar ideia para... Porque o mau espírito, ele fica feliz com a infelicidade do outro, né? Então ele vai te guiar, ele vai te dar ideias para você sofrer. Ele quer o teu mal, ele quer o teu fracasso, ele quer a derrota. Isso, e se você ouvir e fizer, é que isso vai acontecer, né? Mas se você está pelo menos conectado com o seu anjo da guarda, você vai ter uma vida bem melhor, né? Você vai resolver seus problemas, enfim. Então isso é o nosso anjo da guarda, né? Essa dinâmica que tem na reencarnação, o anjo da guarda está presente e também é o Cantare, ele envia espíritos superiores para orientar a Terra. Então ele envia os Messias, ele envia anjos de luz, ele envia os Niorais, ele envia uma série de guias. São os espíritos guias, né? Sim. Das orações. Isso, porque tem oração espírito guardião e espírito guia, né? O guardião ele é parte da nossa alma. O espírito guia, ele não é parte da nossa alma. Ele é um espírito de dimensão superior à nossa. Então,
Se a gente é, por exemplo, um Arakan da 6ª dimensão, um espírito guia seriam da 7ª dimensão ou mais. Essa é a diferença entre espírito guardião e guia. Mas focando no espírito guardião, ele é parte da nossa alma, como a Karen comentou. Não é que ele tem mais conhecimento ou mais sabedoria do que a gente. Ele está no nível acima, né? Está no mundo celestial e está vendo as coisas de cima. Então, Elcantar, ele nunca abandonou a humanidade. Ele sempre orientou a gente, a nossa alma sempre tem os irmãos de alma. Né? Quanto a gente mais se conecta com os irmãos de alma, mais energia a gente tem. Então, ter uma vida espiritual é muito importante para a nossa felicidade. Isso pode ser um resumo de tudo o que a gente falou hoje. Então, acho que, bom, a gente falou bastante, né? Um tema que tem bastante assunto. Então, agradeço aos ouvintes pela paciência em ouvirem. Espero que tenha sido útil a todos. Compartilhem, né, o link do YouTube com o máximo possível de pessoas, de maneira que mais e mais pessoas também tenham acesso a esse ensinamento. Eu agradeço a Karen pela participação, pelos comentários, e Sayuri também por aguentar a gente e pelos comentários pertinentes. Muito obrigado, Sara. Imagina. Obrigada a vocês. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Foi um prazer. É isso aí. Quem quiser mandar comentário, sugestão, pode mandar por e-mail sp_sul@rap-science.org. Então é isso aí. Muito obrigado, ouvintes, e até mais. Obrigado.